Queridos irmãos, queridas irmãs, nós praticamente estamos encerrando o tempo pascal. E agora, neste domingo que se aproxima, ou esse domingo, dia 12, que aliás é Dia das Mães, a gente manda um abraço carinhoso a todas vocês, queridas mamães, nós teremos a grande solenidade, é a festa da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que nos é oferecido pela liturgia é Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo da Ascensão do Senhor é o seguinte: Jesus não deixa órfã a sua comunidade, mas a acompanha e fortalece na ação. Vou repetir. Jesus não deixa órfã a sua comunidade, mas a acompanha e fortalece na ação. O evangelho mais antigo é o de Marcos, tão antigo que termina no capítulo 16, no versículo 8, com o anúncio da ressurreição de Jesus, mas sem os encontros, sem a aparição com o ressuscitado. Este fato criou alguns problemas, alguns constrangimentos na comunidade cristã primitiva. Por esse motivo, nas décadas seguintes, em que o evangelho ficou pronto, foram escritos 3 finais para ele. Os finais não dependem do estilo, da cultura, da teologia e da espiritualidade do evangelista que escreveu o evangelho. E destes 3 finais que foram redigidos, o menos pior, vamos dizer assim, é aquele que aparece atualmente no evangelho, aquele que as nossas bíblias trazem e que a liturgia escolheu hoje para a festa da Ascensão. Não é, portanto, a pena do evangelista, mas faz parte da experiência cristã primitiva. É o que receberam da mensagem de Jesus. Então vamos ao texto. Comecemos a ler então o capítulo 16, versículos de 15 a 18. E você pode nos acompanhar aí pela tela. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Encontramos escritas no versículo 15 as palavras de Jesus: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Compreenderam que a boa notícia, portanto, não está reservada apenas ao povo de Israel, mas é para toda criatura, para toda a humanidade, porque todos têm necessidade dessa palavra, como resposta de Deus à necessidade de plenitude de vida que cada pessoa carrega dentro de si. Então a palavra de Deus é para todos. Há o convite ao batismo, que significa conversão. Depois encontramos a experiência da comunidade destes evangelizadores que encontram pessoas refratárias ao evangelho. Por isso que se diz: quem não crer será condenado. Ou seja, recebem a morte. No entanto, essa comunidade responde com uma oferta contínua de vida e, sobretudo, atenção aos enfermos para fazê-los sentir-se bem. Leamos agora o versículo 19, somente a primeira parte dele. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu. E continua este acréscimo, escrito pela comunidade primitiva, afirmando que o Senhor Jesus foi elevado ao céu. Para compreender este escrito, devemos referir-nos à cultura da época, à cosmologia, à concepção do mundo. Naquela época se pensava que Deus estava acima, nos céus, acima do firmamento. Então dizia-se que tudo o que vinha de Deus descia, como é o caso do Espírito, que descia do alto. E tudo que ia em direção a Deus estava indo para o alto, para Deus. Portanto, esta expressão que Jesus foi elevado ao céu não significa uma separação de Jesus dos seus seguidores, mas significa que ele manifestou a plenitude da condição divina. Vejamos agora a segunda parte do versículo 19 até a primeira parte do versículo 20. E sentou-se à direita de Deus. Os seus discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. E o autor continua dizendo: ele sentou-se à direita de Deus. Jesus havia dito
que colocariam o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, como está lá no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, versículo 62, que é uma referência ao Salmo 110, versículo 1, onde o rei está sentado à direita de Deus. Isso significa ter igualdade, ter a mesma capacidade. Então, o que escrevem os autores deste acréscimo é o seguinte: aquele homem que vocês, autoridades religiosas, condenaram como herege, como blasfemador, era na realidade Deus. Ele tinha condição divina. É importante essa expressão do evangelista, entendida precisamente na cultura cosmológica da época. Com a sua ascensão, Jesus não se separa, não se distancia dos seus seguidores, mas na plenitude da condição divina, agora ele colabora na atividade dos cristãos. E de fato, logo depois está escrito, abre aspas, os discípulos então saíram e pregaram por toda parte, o Senhor os ajudava. Portanto, não é um afastamento, mas uma proximidade. Não é uma ausência, mas uma presença. Porque a morte, e isso deve ser entendido também, estendido, melhor dizendo, também aos nossos entes queridos, não os distancia de nós, mas os torna ainda mais próximos. Vejamos agora esse último pedacinho da passagem do Evangelho deste domingo, versículo 20, segunda parte. E confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. E até Jesus confirmava a palavra deles. Que palavra é essa? É a boa nova do Evangelho. E por meio dos sinais que a acompanhavam. Por isso Jesus não deixa os seus discípulos e discípulas órfãos, mas acompanha-os e fortalece a sua ação. O que significa potencializar sua ação? Que aqueles com que Jesus e como Jesus vão para comunicar vida, verão o efeito deste anúncio fortalecido pela plenitude da sua bênção. Portanto, por ascensão de Jesus, não se compreende uma separação de Jesus do resto da comunidade, mas uma presença ainda mais intensa. Mateus escreverá mais tarde, no final do seu evangelho, as palavras de Jesus que confirmam o que estamos dizendo. Abre aspas. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Fecha aspas. Mateus capítulo 20, versículo 28, versículo 20b. Bom, após essa belíssima reflexão que nos proporcionou Frei Alberto Madi, faço eu, Padre Telmo, as minhas considerações. E eu começo citando uma frase de Clive Staples Lewis, que diz o seguinte, esse famoso escritor irlandês. Eu pensava que nós seguimos caminhos já feitos, mas parece que não os há. O nosso ir faz o caminho. Olha só, o nosso ir faz o caminho. Pois bem, se há algo que o Evangelho deste domingo deixa claro, é que onde há Evangelho, há transformação. Onde há Evangelho, há vida plena. A solenidade da ascensão de Cristo é a oportunidade encontrada por Ele para transmitir a sua missão aos seus seguidores. Doravante, são seus discípulos e discípulas que tomarão a peito a missão de anunciar a boa nova, que será confirmada por sinais concretos, visíveis, prodigiosos. Não se trata de enfatizar o que é sensacional, extraordinário. Esses sinais que acompanham e confirmam a evangelização são as mudanças que acontecem na vida de todas as pessoas que abraçam de verdade o Evangelho e o Reino de Deus. A missão final e principal que Jesus Cristo confiou aos seus seguidores e continuadores é apresentada da seguinte forma pelos evangelhos sinóticos. Comecemos por Mateus. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, a missão que Jesus confia, a última missão é: ide, pois, e fazei discípulos. Ou seja, pessoas que aprendam a viver como Cristo lhes ensinou. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 48, a missão final dada por Jesus é a seguinte: vós sois as testemunhas daquilo que vivenciaram junto ao Cristo. No caso de Marcos, a gente viu hoje que a missão final que ele nos dá
Jesus, no capítulo 16, versículo 15, é o seguinte: proclamai o evangelho a toda criatura. A boa notícia que Jesus veio nos trazer deve chegar a todos, ao mundo inteiro. Devemos nos perguntar, com toda a sinceridade, aqueles que se aproximam de nossas comunidades nos dias de hoje, encontram o evangelho? As pessoas no interior de nossas comunidades têm possibilidades concretas e fáceis de conhecer o evangelho e compreendê-lo como se deve? A palavra de Deus está, de fato, no centro de tudo aquilo que se faz em nossas comunidades? Afinal, nos tempos atuais, nada é mais importante na igreja do que ler, escutar, compreender e partilhar juntos o Santo Evangelho. Ou será que nossas comunidades fornecem apenas e tão somente celebrações, devoções e sacramentalização? Passando assim uma imagem de uma igreja envelhecida e em crise? A primeira e principal tarefa de uma comunidade que se diz cristã é proporcionar às pessoas a oportunidade de acolher o Evangelho e fazer uma experiência pessoal com o Cristo. Se isso não acontecer, não veremos a realização dos prodígios, das maravilhas que Deus opera mediante as pessoas que anunciam e vivenciam a sua boa nova. Jesus colabora, ajuda aqueles que, de verdade, levam às pessoas o seu evangelho, como está explícito no versículo 20 do capítulo 16 que foi lido hoje. Portanto, a solenidade de hoje quer reafirmar que Jesus não abandonou a terra e seus moradores, nem mesmo seus seguidores, mas a sua ascensão significa a exaltação da humanidade de Deus em Jesus. Ele, com isso, reconhece que não há nada de mais divino que nossa pobre, simples e modesta humanidade. Por isso mesmo, o Cristo se comprometeu em ajudar, cooperar nas atividades e confirmar as palavras de seus verdadeiros discípulos e discípulas. E agora, concluindo a nossa meditação de hoje, façamos essa belíssima oração que o Papa Paulo VI compôs e que agora você já começa a ver também na sua tela. Reze comigo. Senhor Jesus, aqui estamos prontos para partir para mais uma vez anunciar ao mundo o teu Evangelho, no qual a tua misteriosa providência nos colocou para viver. Senhor, ora ao Pai, como prometeste, para que através de ti nos envie o Espírito Santo, o Espírito da verdade e da fortaleza, o Espírito da consolação, que torna o nosso testemunho aberto, bom e eficaz. Está conosco, Senhor, para nos tornarmos todos um em ti e aptos pela tua virtude a transmitir a tua paz e a tua salvação ao mundo. Amém. Muito obrigado de coração a você que nos acompanhou em mais esta meditação do Santo Evangelho. Faça tesouro dela, medite-a intensamente. Deus abençoe a todos, especialmente as nossas queridas mães, e até a próxima semana, se Deus quiser.